Alguém não recebeu ainda, pessoal? Tá. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Por ser inspirada por Deus, ela é útil, ela é proveitosa, ela tem uma finalidade, tem um propósito. Ela é útil para quê? Ensinar, ela dá a doutrina, ela dá a direção, tá? Ela é útil para repreensão, para dizer não faça, e para correção, faça. E ela é útil para instrução na justiça, ou seja, ela vai dizer para a gente o que é certo. Aqui eu acho interessante, além da palavra grega, mas eu achei interessante a palavra inglesa para justiça aqui, não é justice, não é de fazer justiça, mas a justiça em inglês é righteousness, que é o quê? Eu quero um caminho correto, uma forma correta. A palavra de Deus nos ensina o caminho certo, o caminho direito, a forma certa de fazer as coisas. Por isso que a primeira bolinha que a gente tem são os princípios bíblicos. Esses princípios bíblicos, eles têm um caminho a percorrer até ele entrar nas pessoas e as pessoas se tornarem bíblicas. Tudo bem? A igreja, ela existe como instrumento desse processo. Uma igreja séria, a nossa igreja quer ser uma igreja como deve ser, não é assim? Nosso lema, uma igreja como deve ser. Então a gente tem que trabalhar com foco, com propósito. Existe um livro que é chamado de Uma Igreja com Propósitos. Esse livro é um livro muito interessante, tem coisas que nós não vamos copiar, não vamos fazer exatamente. Ele não propõe apenas princípios, esse livro propõe formas, como se aquela forma fosse a única forma para fazer com que as pessoas se tornassem bíblicas. Mas o título em inglês eu acho até melhor do que o título em português. Em português é Uma Igreja com Propósito. Em inglês é Uma Igreja dirigida com propósito, dirigida pelos propósitos. E a igreja, ela precisa ter alvo, foco, ela tem que ter uma tarefa a realizar. E aqui no verso 17 ele diz qual que é a finalidade da Bíblia, que é inspirada por Deus, ser proveitosa para realizar essas 4 tarefas. Qual que é o fim? Está no verso 17. Exatamente. E é interessante que o próprio texto bíblico, ele diz, a fim de que. Quando aparece essa expressão, a fim de que, na Bíblia, ela está dizendo qual que é o propósito, qual que é a finalidade, onde a gente quer chegar, onde Deus quer chegar com aquilo. O desejo é que o homem de Deus, aqui uma questão importante, esse de é um genitivo. Genitivo, ele indica várias características. Uma delas é que ele é um genitivo de posse. O homem de Deus, existem genitivos, por exemplo, de origem. Por exemplo, eu sou do. O genitivo é do, de, da. O genitivo, por exemplo, de origem, eu sou do Rio de Janeiro. Esse do significa o quê? Que eu venho do Rio de Janeiro. Agora, se eu falar assim, esse celular é da Cris, é um genitivo de posse. Entendeu? Entenderam a diferença? Aqui ele está falando que é todo homem que vai estar pronto para a boa obra pela palavra de Deus. Percebeu? A palavra de Deus, ela é útil por Deus, é inspirada por Deus, ela tem tarefas que ela vai realizar, mas ela não vai fazer essa realização para quem não quer. A especialidade da palavra de Deus é fazer essa finalidade acontecer na vida de quem? De todo homem? Não, do homem de Deus, daquela pessoa que pertence a Deus. Por quê? A gente vai olhar para outros textos, a gente vai entender que o homem de Deus ele vai conseguir chegar nessa finalidade porque ele tem uma peça, ele tem uma tecnologia que os outros seres humanos não têm. Essa peça que ele ganhou de Deus, essa tecnologia que ele recebeu de Deus, é fundamental para ele poder fazer o que ele quer que ele faça,
Que peça é essa? Mais o Espírito Santo. Estou usando aqui um termo figurado, tá, pessoal? A gente, sem essa peça, ele não consegue andar. Sem o Espírito Santo, a gente nunca vai conseguir entender e fazer aquilo que a palavra de Deus tem como tarefa para ela realizar em nós, tá? Então, a finalidade da palavra de Deus, ser útil, promovendo ensino, repreensão, correção e educação, é para quê? Qual que é a finalidade? Para que o homem de Deus, para que a pessoa que pertence a Deus, seja o quê? Como é que está na sua... Para que ele seja perfeito. Pode ler para mim, irmã? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Opa, então tem perfeito. Então tem perfeito. Tá? Para que ele seja duas coisas. Perfeito e perfeitamente habilitado. Então, o propósito da palavra de Deus na vida do crente, através das 4 tarefas que ela produz: ensino, repreensão, correção e educação na justiça, é para que o homem de Deus seja perfeito. Aqui a palavra perfeito não significa sem pecado. Porque talvez esse seja um entendimento, deixa eu ficar perto do microfone. Talvez esse seja um entendimento da palavra perfeito. Eu vou ser perfeito, eu não vou ter pecado. É verdade, irmãos, que quanto mais nós deixarmos a palavra de Deus atuar na nossa vida, a incidência do pecado reduzirá. Concorda? A incidência do pecado deve reduzir na vida do crente, não é isso que Deus está fazendo em nós? Mas nós não temos um texto que diz que esse pecado desaparecerá da nossa vida. Não enquanto estamos aqui. Não com esse corpo. Não ainda tendo que lutar com uma natureza que nós temos desde que nascemos. A palavra perfeito, ela pode ser traduzida também como completo. Essa palavra, ela tem mais a ver com o contexto e tem mais a ver com a própria prática. Deus, ele usa a palavra dele, que é útil, inspirada por ele para ensinar, repreender, corrigir e educar, para que o homem que pertence a ele seja completo e completamente habilitado. O que é alguém que é habilitado? Por exemplo, quem aqui tem habilitação para dirigir? Obrigado. Agora, quem sabe dirigir? Não, deixa quieto. Uma vez eu perguntei para a menina, você sabe dirigir? Não, eu tenho carta. Não, você não entendeu a minha pergunta. Não foi isso que eu perguntei, né? Aqui ele está falando que nós vamos, através da palavra de Deus, como ser, como pessoa, nós seremos completos, mas nós estaremos completos em outra coisa. Em quê? Nós seremos completamente preparados. Estaremos habilitados. Assim como você fez um curso, assim como você treinou, você fez uma prova, aí você demonstrou que você está habilitado para dirigir. A palavra de Deus é o curso, é a formação para que o homem de Deus esteja habilitado para quê? Olha só, sempre quando eu faço essas perguntas, as respostas estão no texto, tá, pessoal? Então fica fácil. Para isso, para toda boa obra. Bom, o cara que estuda a Bíblia, ele não vai estar mais habilitado para roubar banco, ele não vai estar habilitado para bater na mulher, ele não vai estar habilitado para fazer isso melhor. Porque essas obras, não é isso que a palavra de Deus se propõe a ensinar. Mas para fazer uma boa obra,
ele como ser vai estar completo, e ele vai estar completamente aparamentado, completamente habilitado para realizar toda boa obra, toda tarefa, toda obra que seja boa. Desse texto, irmãos, nós entendemos que existe princípios, verdades. Esse é um dos textos que nos apontam para que a igreja ela tenha uma filosofia que seja bíblica. Então, dos princípios bíblicos, e por que a gente fala da Bíblia? Porque é a Escritura que é inspirada por Deus, que treina o crente para que ele seja uma pessoa melhor e seja uma pessoa preparada para fazer o seu trabalho. Por isso que a gente quer sair dos princípios bíblicos e ir para as pessoas bíblicas. Aqui, meus irmãos, eu não tenho desejo de habilitar os irmãos para que os irmãos sejam bons em economia, ou sejam bons em geografia ou história, ou sejam bons em psicologia ou qualquer outra coisa. O que a gente tem que ser bom é de Bíblia. É isso que vai nos fazer diferente. E é isso que vai fazer com que a gente faça diferença. É a palavra de Deus. E a gente precisa tomar um cuidado aqui quando a gente pensa de uma forma estratégica, olhando para o ministério, é porque a função do pastor, da liderança de cada crente, não é atender o seu gosto pessoal, não é atender o que você quer, não é seguir as estratégias que você gostaria para a igreja, é atingir o que Deus quer, as estratégias de Deus para a igreja, são as tarefas de Deus para nós. Aí já há um conflito, porque o homem de Deus precisa desejar cumprir a vontade de Deus. E, às vezes, irmãos, nós temos que olhar com muita honestidade para o que a gente quer, com muita honestidade para as ênfases que nós queremos para a igreja, para nós olharmos vendo essa ênfase, essa tarefa, esse desejo que eu tenho, é meu ou é de Deus? Isso é uma questão importante. Isso é uma questão fundamental que a gente precisa refletir. Porque o que vai valer para nós é o que está construído nas Escrituras, que está determinado nas Escrituras. Nas Escrituras, nós encontramos os princípios bíblicos sobre a igreja, que nos levam a acreditar que a igreja é. E aí nós partimos de uma filosofia bíblica, entendendo o que é a igreja. Nós coloquei um resumo aí. A igreja local é uma comunidade de crentes ao redor de Jesus Cristo, unida por laços de fé, amor e amizade, e caracterizada pelo ensino da sã doutrina, pela observância das ordenanças e pela aplicação da disciplina bíblica. Então, uma igreja bíblica que tem uma filosofia bíblica, ela tem que se perceber como o quê? Uma reunião de crentes. A igreja é formada pelos crentes daquele grupo, tá? E esses crentes, eles não se reúnem ao redor de uma denominação, não se unem ao redor de uma vontade de alguém, ou de uma pessoa, de algum líder, do pastor, não se reúnem ao redor de um templo. A igreja se reúne ao redor de Cristo, tá? É aquela ideia, já fizeram aquela brincadeira que você amarra um cordão na cabeça, tipo um pêndulo, e aí tu tem que acertar dentro de uma garrafa e taca um fogo no barbante. Já viram isso? É uma brincadeira legal. Você amarra um barbante assim na testa, tem uma garrafa, dentro da garrafa tem água, e aí você acende o barbante. É emocionante, né? Porque tu demora, e aí tu tem que acertar dentro do buraco para poder apagar o fogo, né? Essa brincadeira é interessante, porque ela tem tudo a ver. A igreja, ela tem um alvo, o alvo dela é focar dentro da palavra de Deus para ela fazer o que ela tem que fazer. E a vida da igreja é esse exercício
acontecendo, o exercício dela é o quê? Acertar dentro daquele buraco que é o alvo de Deus para a igreja. Nós estamos ao redor de Cristo. É Cristo que vai apagar os incêndios, é Cristo que vai nos dar direção, Ele que não é o nosso alvo, é ao redor dele. Quando a igreja deixa de olhar para aquela garrafa, deixa de apontar para Cristo, deixa de transitar ao redor dele, o fogo vai pegar. As coisas não vão acontecer. Entenderam? A igreja ela tem esse desafio de sempre se perceber, gente, enquanto estamos caminhando para Cristo. Entenderam a questão? Vou dar um exemplo aqui. Xandu, faz um favor para mim, fica em pé lá atrás, por favor. O Alexandre está fazendo o papel de Jesus, tá? Irmã Shirley, fica aqui para mim. Olha lá para Jesus, tá bom? Está aí, fica aqui para mim. Aí vai ficar olhando para Jesus e olha aqui para mim. Fica aqui para mim. Tá? Isso. Aí agora, imagina que são 3 igrejas aqui. São igrejas que querem agradar o Senhor, tá? E elas são igrejas que têm o Senhor Jesus Cristo como alvo, como foco, tá? Os caminhos, vocês vão entender, cuidado, não para agora, não para no metade da ilustração. Os caminhos aqueles são diferentes, mas eles estão apontando para o Senhor Jesus. Aí dá um passo para frente, pessoal. Isso, aí deu. Aí deu. Eles andaram um pouco, a direção está correta. Talvez aqui, aproveitando o exemplo, tem uma pessoa que está olhando bem de frente. Quem seria? Thaís. Tem alguns irmãos que estão fazendo um caminho diferente, mas eles ainda estão focando em Cristo. Se a palavra de Deus continua sendo respeitada aqui, está certo. Se a palavra de Deus continua sendo respeitada lá, está certo. O que não pode acontecer é aquilo. Você está aqui onde eu estou, e aí você está apontado para lá. Isso não pode acontecer, pessoal. A igreja tem que estar focada, virada para Cristo. As tarefas, as atividades, as organizações podem ser diferentes. Por exemplo, na sexta-feira a gente estava celebrando que esse ano o grupo de homens ganha nome e vai fazer parte do organograma da igreja. É uma organização batista chamada União Masculina. O grupo está se formando, está sendo organizado. Se for uma igreja presbiteriana, só um exemplo para mim, se for uma igreja presbiteriana, não tem um grupo de homens chamado União Masculina, mas tem outro nome. É pecado mudar o nome? Está apontando para Cristo, está seguindo as Escrituras, está bem. O que não pode é o seguinte, eu tenho um grupo de homens, mas esse grupo de homens é simplesmente para ir no boliche para ter um tempo de lazer só. É isso que é a igreja? Esse é o foco? Esse é o propósito? Perdemos. Entendeu? Então a gente muda as estratégias, muda o foco, mas a gente não pode mudar nem a direção e nem as escrituras. Vai até o meio lá. Vai logo não falou. Pode ir até o meio, pode ir até o meio. Ok. Chegamos um pouco mais perto, continuamos na mesma direção, olhando. Essa igreja aqui está perdidinha. Por quê? Ela não está com o mapa. Porque o mapa é o quê? Qual é o mapa do crente? Qual é o mapa da igreja? A Bíblia, pessoal. A Bíblia que é inspirada por Deus. Qual que é a nossa função? Falar queima, Jesus? Disciplina? Não. Qual que é a nossa função? Senhor, vamos ajudar. Senhor, o que eu posso fazer para que essa igreja tenha mais da sua palavra, e com a sua palavra na mão ela consiga perceber o caminho que ela está indo? Entenderam a ideia? Talvez ela vai ter que fazer aquilo que
o Senhor Jesus escreve à igreja do Apocalipse de Éfeso, quando ela fala, cara, você se perdeu, você abandonou o seu primeiro amor. Cara, vê onde você caiu, e aí você talvez vai ter que voltar. Volta lá, cara, vê onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Entendeu a nossa função? Daí agora sim a gente volta lá. Porque quem está determinando isso? A Bíblia, a palavra. E assim a gente vai chegar. Mais um pouquinho, a gente está lá, em Jesus, pode andar mais um pouquinho agora, pela palavra de Deus, essa igreja obrigada para parar, essa igreja que estava perdida, se encontrou, entrou no trilho certo, por causa da palavra de Deus, agora está seguindo a parte certa, do jeito certo. As organizações podem mudar. Então, por exemplo, aquela igreja lá é uma igreja presbiteriana. Estou dando um exemplo. Ela continua com as escrituras, ela tem organizações diferentes, ela tem um presbitério diferente da nossa. Talvez vou pensar naquela igreja ali. Aquela igreja é uma igreja pentecostal, tá? Tudo bem? Tá? Uma igreja pentecostal. Tem igreja pentecostal que é ruim. Mas não porque eu acho que é ruim, porque ela não está com a Bíblia. Mas tem igreja pentecostal que está olhando no foco e está querendo seguir o que é certo. Entenderam isso? Obrigado. Só pode voltar. O desejo de Deus é que a igreja esteja apontada para o Senhor Jesus Cristo. E nesse caminho, ela vai fazer 3 tarefas, que está aqui na definição. Quais são as 3 tarefas? Pessoal, isso aqui é uma questão importante. O que une essas pessoas ao redor de Cristo? Está aqui na definição. São 3 laços que unem essa pessoa qualquer: fé, amor e amizade. Tem gente que vai colocar só fé e amor. A amizade está dentro. Eu até acho que faz sentido também. Mas a questão da amizade, eu acho legal destacar pelo seguinte: o que une uma igreja, primeiro, é o laço de fé. Nós cremos nos mesmos princípios. Nós cremos no Senhor Trino, que veio à terra nascendo através de uma virgem, que viveu sem pecado, que foi morto na cruz para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitou ao 3º dia, estabeleceu a igreja como agência para ir para o céu. Certo? Cremos nisso? Nessa igreja determinou que há necessidade de um líder, de uma liderança formada por pastores, bispos e presbíteros, são termos intercambiados, que estão diante do povo de Deus e que aguardam a volta desse Senhor. Cremos nisso? Então, assim, se existe uma outra igreja, uma outra bandeira diferente, mas se ela crê nisso, a gente é irmão. Porque são pontos fundamentais. Entenderam? Se eu não creio que Jesus ele era sem pecado. Então, cara, tu não dá para ser meu irmão. Pode ser meu colega, né? Irmão em Cristo. Precisa desses conceitos. Tudo bem? Para ser irmão em Cristo. Se nós temos essa fé, nós podemos estar unidos como igreja. Mas aqui a gente está pensando no corpo local. Então não é apenas um laço de fé, mas é um laço de amor. E essa é uma reflexão que você tem que fazer constantemente. O quanto você realmente ama o seu irmão, quanto você realmente ama sua igreja, quanto você realmente ama a sua liderança. Se você de alguma forma critica, se opõe, resiste à liderança, isso não é amor. Entenderam isso? Isso não é amor.
E detalhe, nós já temos alguém que critica, que se opõe e resiste. Quem é? Ele já sabe fazer o trabalho dele, não precisa de ajuda. Tá, pessoal? Não precisa, não ajuda ele. Ele já faz isso há algum tempo, já tem experiência nisso. A igreja precisa estar coesa. Qualquer grupo precisa estar unido para que ele subsista. A igreja que é do Senhor, ela precisa estar unida por laço de fé. Cremos na mesma coisa, mas nos amamos. Estamos juntos, estamos unidos. Eu não quero criticar você. Eu não quero desanimar você. Eu não quero atrasar você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você vá para frente. Eu quero, porque se você for para frente, a igreja vai para frente, porque a igreja é eu e você. A igreja somos nós. A igreja somos nós, né? Então, quando você vê na igreja, dentro dos princípios bíblicos, a igreja é a comunidade de crentes ao redor de Jesus Cristo, que está unida por laços de fé, mas cujos crentes se atacam, se atrapalham, se criticam, ela não está sendo uma igreja bíblica. Aí o pessoal vai perguntar, mas eu não posso discordar? Eu não posso ter a minha ideia? Isso foi um pouquinho que nós falamos na semana passada. Lógico que você pode. Mas existe um jeito diferente do mundo criticar e um jeito diferente da igreja criticar, da igreja fazer as suas colocações. O que não pode acontecer, e esse é o mal que a gente estava tratando na semana passada, da fofoca, que é o seguinte, o pastor fez uma coisa que eu não gostei. Não significa que ele fez uma coisa antibíblica. Também conversando com o pastor Yuri, essa é uma coisa que nós notamos. A maioria das igrejas que racham hoje, elas não racham por questões de fé. Elas não racham por questões teológicas. Elas racham por quê? Elas racham por questões periféricas. Elas não racham por questões de teologia. Nós discordamos de um texto bíblico. Não é. Elas racham por questões de uso, de costume. Um acha que o homem não pode usar cabelo grande, a outra acha. Um não quer que a igreja bata palma, a outra quer. A igreja foi para um lado, não, eu quero que a igreja vá para esse. Então a igreja não vai para o meu lado, então eu saio dela. Isso não é o modelo de Deus da igreja do Novo Testamento. Entenderam isso, pessoal? Mas como que a fofoca ela mina isso? A liderança toma uma decisão, a liderança vai para uma direção, ela tem alguns critérios que nós vimos para que ela possa tomar aquela decisão. Estou falando de uma igreja séria como a nossa é. Tem alguns critérios para que ela tome aquela decisão, ela está observando alguns fatores, alguns valores, e ela toma aquela decisão. A pessoa, eu não gostei. Só que ela não chega lá biblicamente, honestamente, dando a cara para bater, e chega, pastor, eu gostaria de ter um tempo com o senhor. Pastor, eu não concordo. E aí é que está um ponto que alguns crentes têm dificuldade. Alguns até têm o desejo e chamam o pastor para conversar, mas eles não estão dispostos a ouvir, eles só estão dispostos a falar. Isso não é conversa. A conversa é o seguinte, eu vou colocar o meu argumento legitimamente, respeitosamente, mas eu vou disposto a ouvir a réplica. Eu vou disposto a ouvir o que o pastor ou a liderança tem a me dizer a respeito daquilo que eu disse. Essa é a dificuldade que muito ser humano tem. Eu quero falar, então eu vou dar minha cara para bater, eu vou falar. Não é só para falar. É para falar, mas esteja disposto também a ouvir. Então eu vou lá, legitimamente, chego para o pastor ou para a liderança e coloco a minha opinião. Pastor, eu acho que eu tenho uma dificuldade com esse programa por causa disso. Ou eu não acho que deveria ser feito assim. Isso aqui, pastor, isso é errado? Sempre fazendo uma pergunta, né? Ajuda, né? Ao diálogo. O Senhor Deus, quando retoma a conversa conosco, lá em Gênesis,
ele começa a conversa como? Adão, onde estás? Faz uma pergunta. Retoma o diálogo através de pergunta. Pastor, isso não é errado? Irmão, vamos lá. Errado é aquilo que é pecado. Onde está o pecado na visão do irmão nisso aqui? De repente o irmão vai falar, nisso aqui. E o pastor, cara, é verdade. Não tinha percebido esse detalhe. Vamos corrigir. Ou de repente falar, irmão, onde está o pecado? Ah, eu acho que é pecado. Não, mas só achar não é suficiente. Cadê? Ah, não sei. Irmão, pode ser que não seja pecado. Pode ser que é uma coisa que o irmão não gosta. Então, por exemplo, a gente vai ter um dia que todos os corintianos vão vir com a camisa do Corinthians aqui para a igreja. É pecado isso? Eu não gosto. Eu acho que é uma abominação isso. Não acha, Luan? Isso daí, cara, não é uma abominação. Mas eu posso dizer que isso é pecado? Não quero dar isso ideia para ninguém não, tá, pessoal? Vou me deixar muito triste se fizerem isso. Eu não tenho razão bíblica para dizer que isso é um pecado. Agora, eu não gosto. Eu não acho legal. Eu não acho que os crentes devam fazer isso. Mas eu não posso chegar, ó, está todo mundo em disciplina, todos os corintianos estão em disciplina. Gente, como eu gostaria de fazer isso, mas não posso. Não posso. Agora, o que é a fofoca nesse contexto? Isso seria um jeito legítimo, entendeu, pessoal? Que eu estou narrando agora. O jeito legítimo é esse. Olha, eu não gostei, vou lá para o pastor para conversar com ele, não só para falar o que eu não gostei. Porque depois você já falou com o pastor, já falei. Não, você só falou, você não conversou com ele. Conversar é ouvir disposto. Assim como você está disposto a mudar a ideia do pastor, você tem que ter legitimamente o desejo talvez de mudar a sua própria ideia. Dependendo dos argumentos que te forem colocados. Esse é o jeito legítimo. Agora, o jeito ilegítimo é o seguinte: eu não gostei porque o pastor ou a liderança fez alguma coisa diferente do que eu queria. E aí começa o jeito satânico de fazer a coisa, que é o quê? Arrumar voto. Eu vou arrumar voto, eu vou fazer aqui um lobby para minha opinião, e eu começo a falar, pô, tu viu como foi errado aquilo lá? Tu viu aquilo ali que o pastor fez, aquele programa lá? Cara, que coisa errada, que absurdo. Falando para outro crente. Esse outro crente tinha que repreender na hora a pessoa que está falando isso. Ó, irmão, não fala isso comigo não. Se você tem algum problema, conversa lá com o pastor. Eu vou até te ajudar. A irmã tem uma semana, o irmão tem uma semana para procurar o pastor para falar isso. Se o irmão não procurar, eu vou procurar dizendo que você está com uma dificuldade nessa área. Pronto. Duvido que ele faça isso de novo. Duvido. Porque o que ele está querendo é voto. Se ele quer edificação, se ele quer crescimento, ele vai lá conversar com a liderança. Agora, se ele quer voto, ele vai lá, ó, comendo miolo, formando o partido dele. Irmãos, a igreja não pode ser partido, a igreja ela é uma unidade. Partido é contrário à igreja. É uma das obras da carne. Se o irmão abrir lá em Gálatas, Gálatas capítulo 5, volta um pouquinho aí. Olha lá as obras da carne, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Faccionar é cortar, é dividir, é partir. Então, quando eu chego e começo a falar e formar o grupinho daqueles que têm a minha opinião, diferente do grupinho daqueles que têm a opinião do pastor, cara, eu estou faccionando a igreja.
É exatamente o que Satanás quer fazer, porque ele entra pela brecha. Então você tem alguma opinião diferente da sua liderança? Eu não digo guarde para você, não. Converse com o pastor, converse com o líder da igreja. Foi feita alguma programação que você não vê propósito ou sentido? Converse com o pastor. Agora, o que não pode fazer é você ficar falando mal do programa, falando mal do pastor, falando mal da liderança, com as pessoas fazendo lobby, dividindo e rachando a igreja. Satanás quer fazer isso e você está sendo instrumento dele. É obra da carne. Então, quando uma pessoa chega para você para fazer esse lobby, não pense, por mais que as palavras possam ser bonitas, não pense que essa pessoa é espiritual, porque isso é uma obra do quê? Do espírito ou da carne? Da carne. O crente, ele quer proteger a igreja. O crente quer respeitar a reputação do seu pastor. O crente vai lutar pela unidade, não para dividir a igreja. Quando eu chego então, você viu lá aquilo lá? E detalhe, um outro fator que é muito cruel. Se fala nas costas da pessoa e não dão oportunidade para a pessoa se defender. Ou defender suas ideias, ou defender porque fez o que fez. É muita injustiça. E sabe como eu, como pastor, noto isso? São aquelas pessoas que num dia a gente está numa boa, estão sorrindo para mim, no outro dia eu passo pela igreja e cumprimento é seca. Eu falei, ih, rapaz, alguma coisa aconteceu. E outra coisa, tomem muito cuidado com essas pessoas que são super sábias, mas que falam mal da igreja e do pastor, porque isso é muito do diabo, isso racha a igreja, isso detona a liderança. E sabe o que acontece? Com a pessoa que ouviu, ela perde a alegria de estar na igreja. Isso é de Deus, pessoal? Tipo, o irmão está tranquilinho lá, servindo a Deus numa boa, feliz, daqui a pouco vem o outro lá, come o miolo dele, daqui a pouco é mesmo, né? Poxa, eu achava que a igreja era tão boa, não é tão boa não. Cara, mesmo quando eu chego lá na casa da Ju, tô com o Rogério lá comigo, aí eu chego pro Rogério aqui no canto, Rogério, casa suja, né? O que é isso? Eu estou sugestionando o Rogério, eu estou dando uma direção para ele, às vezes nem tá, mas o Rogério olha assim, sugestionado pela minha sugestão, pela minha ideia, e fala, pô, é mesmo, né, cara? O crente maduro vai ouvir um negócio desse, não vai aceitar a sugestão. Eu falo, irmão, se o irmão acha que a casa dela está suja, fala com ela. Ele não aceita a sugestão e ainda trata biblicamente. Ó, isso está errado, ó. Tu acha que está sujo, vai lá conversar com ela. Irmãos, é isso que está acontecendo na igreja. E que a gente não pode deixar acontecer. Eu sei de algumas coisas que estão acontecendo. Eu estou trazendo para a igreja a versão bíblica. Como que a gente trata isso? Porque antes mesmo da gente querer ter alguma questão disciplinar, a gente precisa ensinar para a igreja. Porque se a igreja está errando, a igreja pode corrigir esse erro. E é legal também porque eu estou falando aqui com os adultos da igreja, que são os guias, os líderes da igreja. A filosofia bíblica, onde a gente olha para a igreja e entende quem ela é, a gente entende que essa igreja ela precisa estar unida por laços de fé, amor e amizade. E aqui eu quero trazer um pedido para a igreja. Cuidado com partidarismo, cuidado com faccionismo, cuidado com essas sugestões. Se você vê alguém falando mal da igreja, dá um prazo. Ó, você não está gostando disso, irmão? Eu te dou 1 semana para procurar o pastor. Se você não procurar ele, eu vou falar com ele que você está tendo essa dificuldade. Aí sabe o que acontece? Aí acontece a estratégia do homossexual. Qual é a estratégia do homossexual? Gente, se tem um povo que é cheio de preconceito ao homossexual.
E aí quando você fala que discorda dele, você é o preconceituoso. Então ele está falando mal da igreja. Aí quando você fala assim, ó, eu vou falar com o pastor, ele fala, então tu é fofoqueiro. Invertemos aqui. Eu sou fofoqueiro não, eu quero a unidade da igreja. Se você não conversar com o pastor, eu já estou dizendo para você que eu vou falar com ele. Isso não é fofoca não. Eu vou dizer para ele que você precisa de ajuda. Cara, isso corta o negócio. Fofoqueiro não é só quem fala, mas é também quem ouve. Isso vai cortar o negócio. Vai ser uma benção. A igreja precisa ser unida. Sublinha essa palavra, unida. Ela é com uma comunidade de crentes ao redor de Jesus Cristo, unida. Pode trocar também. Eu estou tomando. Unida. Pois não, Dudu? Então, essa é uma questão importante, porque ela vai tocar numa área importante para nós, que é uma questão chamada de temor a homens. E o temor a homens, se nós deixarmos dominar o nosso coração, o temor, aquele que nós tememos, controla as nossas ações e as nossas atitudes. Tanto é que uma estratégia do bandido é gritar, é ofender. Para quê? Por que ele quer fazer? Ele quer gerar medo. Quando tem medo, a pessoa está sob o domínio dele. Não sei se você já foi assaltado alguma vez, mas basicamente essa que é a estratégia. É gritar, é ofender, é oprimir você pelo medo. E sob o medo você está sob o controle dele. O temor a Deus nos coloca sob o controle de Deus. E o temor aos homens nos coloca sob o controle deles. Então, nesse momento, a gente vai ter que escolher quem nós tememos mais, quem nós amamos mais. Se é a Deus ou se é aos homens. E aí você pode dizer, olha, eu amo você. E pela nossa amizade, cara, eu quero dizer que você está com problema. Isso que você está fazendo é pecado. E eu quero te ajudar. Se você tem essa opinião, você deve conversar com o pastor ou com a liderança. E eu vou te dar uma semana. E se eu perceber que você tem dificuldade nisso, eu vou conversar com o pastor sobre isso para que a gente juntos possa resolver isso. E o crente vai olhar para isso com bons olhos. De repente ele vai perceber, rapaz, realmente eu estou errando nisso. Olha, eu estou faccionando minha igreja. Ainda bem que esse irmão me desafiou a fazer o jeito certo. É o que a gente fez com essa igreja. A gente pegou a igreja, pela palavra de Deus, e colocou no trilho. Agora pode ir em frente, vai dar certo. Às vezes nós, como seres humanos, como pessoas, como crentes, precisamos disso. Do nosso irmão pegar a gente, botar a gente no trilho, né? Então, assim, se você está querendo aproximar essa pessoa de Deus, obrigado, querido. Se você está querendo aproximar essa pessoa de Deus, e você não está, essa pessoa não quer, a ponto de sair de perto de você, cara, foi um livramento de Deus, porque essa amizade não estava sendo boa. Fez sentido, pessoal? Fez sentido? Se tem alguém que está falando mal da igreja, você está querendo ajudar essa pessoa não quer mais ser sua amiga, e ela sai de perto de você, cara, é livramento. É livramento. Porque um crente de verdade, quando outro crente quer aproximar ele de Deus, está promovendo a coisa certa, cara, ele vai te agradecer. Pode até doer na hora, né, a repreensão, mas ele vai pensar e vai falar, poxa, Dodora tinha razão naquilo que ela estava me falando. Olha, eu vou fazer o que ela está falando. Ou vai pedir ajuda a Dodora, realmente eu preciso conversar isso com o pastor. Vamos lá comigo? Você vai comigo? Aí é bom, aí dá certo, né? Então a igreja, ela, unida por esses laços de amor, de fé,
e de amizade. Eu acho amizade nesse sentido, aquele que está querendo estar perto de Deus está do meu lado. Aquele que me aproxima de Deus é meu amigo. Quem me afasta de Deus é o meu inimigo. Ela é caracterizada por 3 coisas, a igreja. 3 tarefas. O ensino da sã doutrina, cumprimento da sã doutrina e, para aquele que sai, disciplina. Essa semana eu recebi 2 ligações interessantes. Na quarta-feira eu tive a oportunidade de compartilhar uma delas. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja muito boa. A gente estava falando com o Rogério, né, e com alguns irmãos sobre essa questão. Às vezes o pessoal não vê a beleza da igreja porque talvez não tiveram contato com outras igrejas. E o pior é que às vezes tiveram e ainda assim ficam cegas pelo seu egoísmo. E um pastor ligou para mim da Lifeway. Lifeway é uma organização interdenominacional que quer trazer apoio para as igrejas no mundo. E esse Lifeway está vindo para o Brasil e quer produzir material e outras coisas. E eles fizeram, pastor, nós queremos fazer uma pesquisa, estamos fazendo uma pesquisa, gostaríamos de entrevistar o senhor, pastor Charles Santos Melo, não é isso? É isso mesmo. Pastor da Igreja Batista Memorial em Serra Negra, é isso mesmo. Porque a sua igreja, a Igreja Batista Memorial, foi considerada uma das 200, não só batista, mas das 200 igrejas mais saudáveis do estado de São Paulo. Cara, isso aí tem muita igreja nesse estado. A gente está entre as 200. E eu gostaria de entrevistar o senhor, porque como que a igreja faz, o que ela faz para que ela tenha esse grau de saúde. Essa foi uma das coisas, eu até compartilhei com os irmãos na quarta-feira, dando parabéns para os irmãos. Porque a igreja é a gente que faz dela saudável. E uma outra ligação que eu recebi, e um pastor amigão nosso, amigão meu, ligando para mim falando assim: pastor Charles, eu estou tendo algumas dificuldades aqui na igreja, eu não sei o que fazer em termos... A minha dificuldade é com a disciplina na igreja. Como faz? Não sei. Eu tenho dificuldade nisso. Eu gostaria que o senhor viesse aqui para me ensinar sobre isso, para falar comigo sobre isso. Porque a minha liderança está dividida. Tem alguns líderes que acham que tem que excluir para tudo. Tem outros que acham que não deve excluir nunca. Onde está o meio nisso daí? Eu falei: irmão, olha, eu vou ter prazer de ter esse tempo com o irmão. Você vê a nossa igreja servindo de modelo para outras igrejas que conhecem da nossa reputação, ligando para nós: olha, eu gostaria de aprender com vocês. Né? Então a igreja, ela precisa cumprir, precisa ensinar essa doutrina que está na Bíblia, observar as ordenanças. Ele fala de 2, mas a gente sabe que é observar todas, e pela aplicação da disciplina bíblica. Dentro dessa filosofia, dentro dessa visão do que é a igreja, nós vimos aqui as igrejas, elas podem trilhar caminhos diferentes, mas o alvo delas tem que ser Jesus, um mapa delas tem que ser a palavra de Deus. Mas nós, a Igreja Batista Memorial em Serra Negra, entendem que existem basicamente 6 propósitos bíblicos. E eu gostaria que você anotasse. Se você já não conhece, alguns já sabem de cor isso daí. Tem 6 linhas aí para você colocar. Alguém já sabe de cor os 6 propósitos bíblicos da igreja? Quem sabe de cor aí? Isso é uma coisa importante da gente saber. Primeiro, teologia forte. O que mais? Comunhão calorosa, isso. Estão acertando. Só está vindo fora de hora, mas está certo. Comunhão calorosa.
Esses são os grandes maiores. A igreja diz para glorificar Deus, edificando os salvos e salvando os perdidos. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. Qual que é a nossa visão? Como que a gente vai fazer isso? Observando esses 6 propósitos. Entendeu? Quais são os 6 propósitos? Teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, na nossa igreja não pode haver necessitados. Pode haver gente tendo que apertar o cinto. Necessitado passando necessidade, não. Nós, como igreja, não podemos admitir isso, irmãos. E a gente ataca a ação social em 2 sentidos, especialmente olhando para a nossa igreja. Se tem algum irmão passando necessidade, a gente vai lá e vai suprir. Mas esse irmão também vai permitir que a igreja, que a liderança, perceba, de repente ele está passando alguma necessidade porque ele está errando em alguma coisa. Então, por exemplo, ele está lá sem luz, a gente correu para pagar a conta de luz dele, porque ele teve que pagar R$400 de parcela no Xbox. Aí não deu dinheiro para pagar a luz. O que a gente vai dizer para ele? Calma, não olha para ninguém. Tá? Ou você não conseguiu pagar a conta de água, está sem água, porque tu está pagando lá a parcelinha da Casa Bahia ou do celular novo que você comprou. Aí a gente, como igreja, nós vamos correr lá para pagar a luz do irmão, mas nós vamos, irmão, vamos sentar aqui, vamos dar uma revista aqui, deixa a gente te ajudar. Aí seu irmão fala assim, não, nas minhas finanças ninguém põe a mão. Aí o que a gente faz? Tudo bem, irmão. Ninguém põe a mão. A gente deve pagar a conta de luz dele? Não. Não é para pôr a mão, nem para ajudar. Entendeu? É lógico que a gente vai, irmão, a gente quer ajudar, mas irmão, vamos junto aqui trabalhar, vai ficar só entre a gente. Se essa pessoa está bem intencionada, pessoal, ela vai aceitar ajuda. Não é verdade? Agora, se o cara quer viver no erro dele lá, à custa do bem-estar da família dele, a gente está aqui, nós estamos aqui querendo ajudar. No dia que a gente for poder pôr a mão, a gente ajuda de forma mais eficaz. Aí a gente, Agora, não adianta só, porque às vezes eu pagar a conta de luz dele com essa atitude negativa, eu só estou alimentando o pecado dele. Eu estou dizendo que ele pode se safar toda vez que ele tomar a decisão errada. Entenderam? É lógico. Tá? Teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria. Aqui eu posso falar que eu tenho assim um santo orgulho. Me sinto privilegiado em fazer parte dessa igreja. Eu me sinto privilegiado de ter tido o Tuninho durante todos esses anos aí como tesoureiro, que é um homem muito sério nas finanças da igreja. E na cidade a igreja tem uma boa reputação também pelo trabalho desse irmão, da irmã Deise, pelo investimento que eles fizeram lá. Pode falar. O tesoureiro da igreja recebeu um convite de volta à igreja para levar um estudo sobre finanças e administração. Ó, que legal. É mesmo? Não sabia disso. Tá vendo? É mesmo? Quem que foi? É mesmo? Aí, tá vendo? Cara, é isso. Você vê, a seriedade da igreja, e é isso que a gente quer fazer. De repente, a igreja, naquela área, ela pode melhorar, pode estar mais no trilho. Vamos deixar o nosso irmão, vamos lá abençoar lá. Esse ano, o Toninho, cansado, pediu para não ficar como tesoureiro. Foi indicado o irmão Sérgio. Continuando a irmã Deise lá do lado, sempre auxiliadora. O irmão Sérgio, que também é outro cara sério, estudando administração, concursado nos Correios, cara sério ali, direitinho. Você vê as finanças, assim como... É muito legal você ver a finança pessoal, como você vê a seriedade da finança pessoal. O Toninho, o cara organizado, você vê o Sérgio também, o cara organizado. Eu fico feliz, eu vejo a igreja está em boas mãos. Irmãos, é isso que eu estou falando. Quando você critica a igreja, você deixa de encorajar outras pessoas a perceberem, cara, como essa igreja é boa.
Gente, tem tanto tesoureiro pilantra aí, cara. E a nossa igreja tem uma administração que é séria. Você pode entregar o seu dízimo tranquilo, não é verdade? Né? Olha, eu sei que esse dinheiro aqui é administrado por homens de Deus e que vão ter seriedade na administração desse recurso. E é por isso que a nossa igreja tem feito tanto com tão pouco. Mas Deus tem multiplicado também pela seriedade da administração. Irmãos, isso é uma coisa que muitas igrejas não têm. Muitos irmãos, quando chegam aqui na igreja, no dia 6 a gente vai dar o relatório que nos foram entregues, alguns foram atrasados. Na assembleia do dia 6 a gente vai dar o relatório. Alguns irmãos, quando viram assim, não, o que é isso? Eu falei, o relatório da igreja. Mas é falado assim para todo mundo? É. Alguns irmãos vieram aqui no dia que o Toninho estava dando o relatório da obra. Entrou tanto, foi gasto nisso, foi gasto naquilo, não sei o que lá. Está aqui, ó. Teve gente que falou assim, essa é a igreja que eu vou ficar. Essa é a igreja. Isso é uma igreja de verdade. Porque a gente pode ver ali, não estão escondendo, estão mostrando. Teve uma pessoa que veio falar para mim, esse negócio do pastor, falar na internet quanto ganha, eu nunca vi. Eu nunca vi. Abrir para a igreja a sua conta, eu nunca vi. Essa é a nossa igreja. É o privilégio que a gente tem de falar assim, tu quer conhecer uma igreja de verdade? Vou te levar lá na minha igreja para tu ver como é que é. Teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria, adoração sincera. Adoração sincera envolve os músicos. Então eu fico tão feliz quando eu sento. Eu gosto de sentar ali na frente, pessoal. Eu sou daqueles que sentam na frente. Se eu sentar atrás, eu me disperso. Além de estar sujeito a Satanás, estou brincando, tá? Mas eu me disperso. Então eu gosto de sentar na frente. Mas eu olho aqui, até quem está lá no som, cara, quem está aqui no projetor, quem está sentado assim, eu como pastor eu sei. Cara, eles são dignos dessa posição. Não tem o cara aqui que está tocando aqui, mas sai e vai dormir com a namorada no motel. Aqui não. Aqui não. Aqui quem está aqui na frente é porque tem condição espiritual de estar aqui na frente. Isso é uma adoração sincera. O ministro de louvor que está aqui, às vezes mesmo com as suas limitações, mas é um homem de Deus, cara, que está adorando em espírito e em verdade. Ele tem condições, ele está digno na posição dele. Eu sei que as pessoas, quando louvam o Senhor, elas estão querendo levar Deus a sério. Isso é uma adoração sincera. Então, nosso louvor não tem aquela pirotecnia, não tem luz, não tem fogo, não tem fogo saindo, não tem esse negócio todo. Mas está o pessoal aqui contrito. Senhor, eu não sou digno de erguer minha cabeça para o Senhor. Ser propício a mim. E eu te louvo por quanta bondade o Senhor faz comigo. É o espírito contrito, é o coração quebrantado que Deus não rejeita. Não é aquele que dá cambalhota, que anda como leão, que gruda na parede. É o contrito de espírito. Esse é o que Deus aceita. Uma adoração sincera. E por último, o último propósito bíblico para a igreja, evangelismo decorrente. Aí junto, né? Não é decorrente, da correntada evangelizando, não. Decorrente. Em decorrência da observação desses 5 outros fatores, o evangelismo vai acontecer naturalmente. Eu acho muito legal. Você já percebeu isso quando alguém traz um visitante para a igreja? Ele entra sorrindo com aquele cara. Por quê? Cara, ele vai ter oportunidade de conhecer a minha igreja. Tem igreja que você entra com um cara assim pedindo desculpa. Se tu vê alguma coisa assim, cair, é assim mesmo, tem que olhar para Jesus, não olha para o homem. Já viu isso? Não, cara, o cara vai conhecer a minha igreja. Que privilégio que eu tenho e que privilégio ele tem. Não é? E assim que o evangelismo vai acontecer de forma muito mais fácil.
Um crente de uma igreja saudável é um crente saudável. E um crente saudável faz uma igreja saudável. Essa troca é importante. Irmãos, os propósitos de Deus para a igreja, uma igreja que quer ser bíblica, teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria, adoração sincera e evangelismo decorrente. Todos esses propósitos a nossa igreja tira de um texto bíblico, que é Atos 2, do 42 ao 47. Pode colocar embaixo aí, propósito bíblico em algum lugar. Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Desse texto, nós entendemos, olhando para a igreja primitiva lá de Jerusalém, nós tiramos essas ênfases. Tem igreja que tiram de outros textos. Tirando da Bíblia, tá bom. Tudo bem? Se tirar de qualquer outro livro secular, não vai. Tem que ser da Bíblia. Eu já vi igrejas que colocam 4 ênfases, 5 ênfases, 7 ênfases. Às vezes, o que eu vejo é que às vezes é a separação de uma ou outra. Então, por exemplo, nosso departamento é evangelismo e missões. A gente entende que isso faz parte desse evangelismo decorrente. Tem igreja não. Eu quero um setor só para evangelismo e outro só para missões. Tudo bem. Tem algum pecado nisso? A igreja quis fazer assim? Beleza, cara. Vai lá. Deus abençoe. Então, a igreja ela parte dos princípios bíblicos para formar o quê? Qual que é o fim lá? A igreja parte dos princípios bíblicos para formar o quê? Pessoas bíblicas. Isso é muito... Não é para formar um templo bíblico, um patrimônio bíblico, ter um carro bíblico. Não, pessoal. A igreja, ela foca nas pessoas, tá? Então, dos princípios bíblicos, a gente quer pôr esses princípios bíblicos aonde? Dentro das pessoas, para que as pessoas sejam, na sua prática, pessoas bíblicas. Esse é o propósito, essa é a direção da igreja. Então, a gente tem os princípios bíblicos. Dos princípios bíblicos, a gente, olhando para o que a Bíblia fala sobre a igreja, a gente tem uma filosofia bíblica. A gente vê que a igreja é esse corpo de Cristo, formada por crentes, reunidos ao redor de Jesus, reunidos por laços de fé, amor e amizade, que querem aprender as Escrituras, obedecer as ordenanças, praticar a disciplina bíblica. Isso é a igreja. Como que a igreja, nessa filosofia, vai levar as pessoas para serem bíblicas? Observando 6 aspectos. Quais são? Vamos falar junto? Teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, séria, adoração sincera, evangelismo decorrente. Dentro disso, nós vamos ter, dentro desses propósitos, nós vamos fazer atividades que concordam com os propósitos, que nos levem para que as pessoas se tornem cada vez mais bíblicas. E nessas atividades, a gente vai ver na outra semana. Tá bom? Que o nosso tempo já deu. Tá, pessoal? É assim que a igreja vai caminhando. É assim que a igreja vai vivendo. Tá? Então, a gente vai ver programas bíblicos, atividades bíblicas e pessoas bíblicas no próximo encontro. Na próxima aula não vai ter aula. Meio esquisito, né? No próximo domingo não vai ter aula, porque é a nossa assembleia extraordinária para a eleição da diretoria. Já está ali no mural a lista com todo mundo. Onde você quis trabalhar, você entrou, hein? Foi até engraçado ontem, mas quem me pôs na cantina? Quem me pôs na cantina? Eu falei, você, tá o teu X lá. Ai, marquei o X errado. E agora já era, você botou teu nome lá. Então assim, a gente foi, olha, você quis, você ficou. Então, como é que faz isso? Foi, cara, aconteceu isso, cara.
Ai, mas quem fiz errado? Ah, cara, benção. Ó, Deus quis, ele conduziu tua mão. Né, Anderson? Conduziu a mão ali. Já era, o Anderson já botou na escala. Tá? Então, assim, ó, tá ali, dá uma olhada. A gente tem uma eleição extraordinária, que é para a eleição da diretoria estatutária, e tem uma eleição ordinária, que é para a eleição dos ministérios, tá? A questão dos ministérios é uma questão bem tranquila. Você entrou naquele ministério que você quis. Agora, pode acontecer que mesmo depois da eleição, Deus te despertou e de repente fala assim, poxa, eu queria ajudar no cultinho. Tá? Então Deus foi lá, tocou no coração do Fábio, e o Fábio, sei lá, por alguma coisa, deu, olha, eu quero ajudar no culto infantil. Irmão, tem toda a liberdade, ó, vai lá, procura lá o responsável pelo culto infantil e diz, olha, eu gostaria de fazer parte da equipe. Não precisa ter uma nova eleição, entendeu? Para os ministérios. Para a diretoria estatutária aí é outra coisa, porque tem questões legais e bancárias e tudo, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas para os ministérios a gente é muito aberto, a gente quer que você procure os ministérios, assim como também os ministérios podem te procurar, né? Então, olha, a gente está precisando de ajuda nessa área aqui, pode ajudar a gente? Isso pode acontecer também. Então, ó, dá uma olhada no papel que já está fixado ali no mural. Se você perceber que precisa fazer alguma mudança, você me procura ou procura o pastor Yuri. Você não pode rasurar aquele papel, tá bom? Você não tem esse direito, você não tem essa liberdade. Você me procure, tá bom? Por quê? Porque se for necessário alguma alteração lá, eu preciso mudar o arquivo aqui, o registro aqui, tá? Mas eu estou falando, eu acho que não vai ser necessário porque a gente só colocou o que você quis. Teve alguns casos que a gente colocou a você sem você pedir. Em que casos? Em alguns casos que você já tinha experiência naquela área e a gente precisava da sua ajuda. Tá? Então esses casos estão sublinhados. Então se você vê lá um sublinhadinho lá, foi a liderança que indicou o seu nome, por isso que você entrou naquela função ali, tá bom? E aí você verifica se é possível. Algumas pessoas a gente colocou porque havia uma necessidade, tá? Então, porque você de repente já tem experiência naquela área, já sabe fazer o serviço e tal, então, e não tinha mais ninguém às vezes para fazer, aí a gente colocou o seu nome lá, tá bom? Mas se você falar para mim, pastor, não vou conseguir mesmo, primeiro você ora. Porque se a sua igreja precisa de você, vale a pena você pensar. Mas se você realmente não tiver condição, depois que você orou, procura que a gente vai convencer você. Estou brincando, a gente vai lá e tira. Tá bom, pessoal? Semana que vem, então, tem eleição, mas na outra escola dominical, a gente vai olhar programas, atividades e pessoas bíblicas. Essa é a visão ministerial estratégica que a igreja deve ter. Isso que eu estou dando para os irmãos é parte do curso de praxis pastorais, que eu dei lá no seminário. Os irmãos já estão entendendo um pouquinho as práticas do pastor. Essa deveria ser de todos os pastores, mas nem todo mundo pratica isso, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos fazer parte de uma igreja que quer ser bíblica, Senhor. Sabemos, reconhecemos que existem áreas que precisamos melhorar, que precisamos ser mais organizados, que queremos, ó Deus, melhorar no cuidado com as pessoas e nas estratégias e nas formas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja. O Senhor dê sabedoria, Senhor, a cada crente. Dê sabedoria à liderança, para estar sensível, Senhor, para perceber essas questões, essas áreas que precisam ser aperfeiçoadas. Dá também unidade à tua igreja. Dá, Senhor, sabedoria aos irmãos, para que eles coloquem as suas discordâncias de uma forma que seja bíblica e correta. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, que o Senhor possa estar abençoando a liderança,
o Senhor possa fazer com que cada dia essa igreja seja mais correta, seja uma igreja mais amorosa e que brilhe mais aqui nessa cidade onde há tantas trevas. E que o Senhor, pela tua graça, continue trazendo para cá aqueles que o Senhor quiser. Assim como o Senhor fez conosco, nos trazendo para cá pela tua graça e soberania, que o Senhor continue trazendo pessoas para cá, para que nós possamos cuidar delas, para que nós possamos amá-las, que essas pessoas sejam abençoadas pela nossa igreja e se tornem bênçãos para a nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a postura que é do Senhor, que o Senhor quer. Pedimos a tua graça, em nome de Jesus oramos. Amém. Agora nós vamos aguardar o Lira que vem com os jovens. Só para falar um pouquinho, os jovens eles estão fazendo leitura de um livro. Eu aconselho para a igreja esse livro. Irmãos, leiam esse livro. Tem na biblioteca, se chama O Mal que Habita em Mim. Muito importante essa leitura, porque nos dá é extremamente bíblico, muito correta, e ela fala um pouquinho sobre essa questão da luta que a gente tem que travar contra a gente mesmo. A gente precisa tomar cuidado conosco. Esse livro tem na biblioteca, vale a pena. Não é um livro grosso, é fininho assim. Vale a pena você ler O Mal que Habita em Mim. E a juventude está lendo esse livro. Então tem muita esperança, né? Graças a Deus, né? Sempre que a gente estuda a Bíblia é benção, né? Mas eles estão lendo esse livro. Eles estão lá na casa do irmão Lira por questão de espaço, assim como os adolescentes estão aqui na casa da Dodora, né, Dodora? Por questão de espaço. E nossa esperança, a gente quer muito que a gente possa ir lá para o nosso salão, lá para o nosso templo, que vai ter sala para todo mundo, vai dar certo, vai ficar uma benção lá, né? Então, continue orando por isso, né, pessoal? Hoje eu estava vendo a Bianca indo lá para a casa do Lira, né? Eu falei, por que ela está indo para lá? Depois que eu lembrei, lá que é a classe dela, né? Legal isso daí. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar o Lira chegando. A gente podia aproveitar essa oportunidade para ter um período de oração. Eu queria louvar muito a Deus pela Virgínia, que foi encontrada, não a nossa Ló, aqui na Virgínia, né? Que foi encontrada, pessoal. Eu estava com o coração tão apertado, chorei quando me contaram, quando me deram notícia. Estava lá na casa do Daniel e da Gi, né, Gi? A Cris ligou, gente, olha, oramos, louvamos a Deus. Nossa igreja orou, foi tão bom, né? Porque assim, já tinha até uns boatos assim, de algumas coisas, né? Que tivessem talvez feito maldade com a irmã, sabe assim? E saber que ela foi encontrada. Vamos orar, louvando a Deus por isso. E vamos orar também pela saúde dela, né? Porque parece que houve algum problema ali na memória, na mente. Ela esqueceu da família. Foi encontrada numa cidade a 97 quilômetros de... Passou Barreto, pessoal. Então foi encontrada em Guaíra. Não sei como que ela foi para lá. Eu acho que ela também não sabe. Mas ela, até algumas pessoas, eu vi ela em Barreto. De repente viram mesmo. Mas ela passou por Barreto e foi até Guaíra. Gente, é longe, a estrada tem pedágio para poder... Olha, quase 100 quilômetros de distância. É um pedação, né? Mas vamos orar também agora pela questão da saúde. Ela precisa ir no médico, né? Precisa talvez tomar um remedinho, né? Alguma coisa assim. Vamos orar por isso também. Mais alguém, irmã Ló? Uhum. Gente, olha. Gente. E ela ficou o quê? 5 dias desaparecida, né? Gente, 5 dias. O que ela comeu? O que ela... Não sabemos. Mas Deus preservou. Graças a Deus. Isso me dá uma esperança de algumas coisas, sabe? Porque nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que tem tanta misericórdia da gente, né? É uma bênção servir esse Deus. E não só porque Ele atendeu o nosso pedido, mas Deus, Ele atendeu o nosso pedido. Muito obrigado, Senhor, né, por isso. Foi muita gente orando, graças a Deus, né? Mais alguma questão urgente, talvez, que a gente precise orar, pessoal? Irmão Joel,
Samuel. Problema no coração. Está no hospital ele? Tá. Vamos orar. Vamos orar pelo Samuel. O que mais? Gi lá atrás. Aí, ó, o vovô aqui já estava... Essa semana, né? Já está no gogó da ema já. Né? Glória a Deus. Vamos orar para que dê tudo certo. O programa é que seja em Amparo. Lá vai fazer uma cirurgia. Esse é o projeto, tá, pessoal? Do homem. O projeto de Deus a gente não sabe. Vamos orar para que dê tudo certo, né? Para que não haja nenhum tipo de dificuldade nisso. O que mais? Irmã Deise? O Gui, cadê? O Gui está com pedra no rim, não é isso, Gui? Está no rim ainda ou já desceu? Já desceu. Então vamos orar. Seria legal se pudesse sair sem cirurgia, né? O melhor, né? Vamos cantar aquela música Remove a Minha Pedra, né? Assim, né? Vamos orar por isso. O que mais, pessoal? Mais algum pedido urgente, assim, que a gente precisa estar orando? Claudião? Vamos orar pela irmã Marta. Está com tratamento de câncer. Benê. Como é que é mesmo o nome da sua mãe? A dona Inês. Orar pela... Louvar a Deus pela vida da dona Inês. Chegou a fazer o cateterismo também? Botou o stent para dar uma largada na veia. Tá, agora é só dieta, né? Consultar lá o Andres lá para... Tá bom. O que mais, pessoal? Amélia. Donana. Não conseguiu fazer a cirurgia de câncer de pele. O câncer tomou o nariz. Vamos orar pela dona Ana, para que ela largue o cigarro e para que Deus abençoe a saúde dela. Porque não adianta orar, e Deus vai curando, ela vai ficando doente, Deus vai curando. Vamos orar por isso sim. Vamos orar para que Deus possa estar controlando isso daí. Mais algum pedido? Colocar, mais alguém? Colocar diante de Deus e eu passo a palavra para o meu diretor, Antônio Augusto Lira Júnior. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor ouve, Senhor, as nossas orações. Tu ouviste, Senhor, as orações dos teus servos. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor abençoou a Virgínia, conservando ela em vida, trazendo ela de volta para a família. Te louvamos pela dona Inês, Senhor, que o Senhor conservou ela em vida, permitiu que ela pudesse colocar aquela pecinha lá no coração, para que ela pudesse ter a manutenção da sua vida de forma mais tranquila. Senhor, pedimos que o Senhor continue abençoando essas pessoas, não só fisicamente, como o Senhor fez, mas também espiritualmente. Te louvamos, te pedimos também por essas questões de saúde que foram colocadas aqui, que o Senhor possa pôr a tua mão nesses organismos e eles possam experimentar o milagre do Senhor e que sirva para a glória do teu nome. Te louvamos, Senhor, pedimos pelas atividades que ainda temos hoje, em nome de Jesus. Amém.